E hoje eu começo saudando todos os trabalhadores do nosso Brasil, porque hoje é Dia do Trabalho. Dia do Trabalho eu não poderia deixar de estar aqui para a gente bater esse papo sobre direito e falar de direito do trabalho, porque na verdade a gente precisa falar de direito do trabalho, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que é necessário, e a gente vive aí ouvindo a justiça do trabalho sendo atacada de todos os lados, né? Então por isso que a gente tem que falar mais sobre direito do trabalho. Então, parabéns para você, trabalhador, para você brasileiro aí, que eu sei que tem aí no sangue o trabalho. E é isso. Estamos aqui hoje com um especial dessa matéria, especial direito do trabalho, falando desse tema importantíssimo. E para isso eu não estaria sozinho. Eu tinha que trazer duas especialistas aqui comigo para falar do tema. Doutora Fernanda Ramos e doutora Alessandra Zimarugundi. Tudo bem? Como estão? Tudo bem, Ale? Faz tempo que nós não gravamos juntas, né? Você já grava sempre. Comigo você nem quer mais gravar. Nem quero. E essa pauta é nossa, né? Não, a gente ama falar de direito do trabalho. Vamos falar do amor do direito do trabalho? Nós amamos. Como é que começou esse amor na sua vida, Fê? Olha, começou na faculdade. Eu tinha um professor muito querido, ele sempre assiste a gente, o professor Matias. E a Isabel, que era de uma vara do trabalho. E até que Isabel Ramos Fontana. Beijo pra você, Isabel. Você lembra dela? Lógico. A Isabel Ramos Fontana arrumou um estágio pra mim na Justiça do Trabalho na época da faculdade. Aí pronto, eu me apaixonei pela Justiça do Trabalho, vivo isso desde então. Que legal. E ela um dia viu e falou, nossa, você é amiga do Afonso, é um super querido. Que legal. Muito bacana. E você, como é que foi, Ale? Eu, em 93, meu primeiro ano de faculdade, arrumei um estágio, Direito do Trabalho. E aí eu não larguei nunca mais. Não sei fazer outra Direito do trabalho é ame ou odeie, né? Não, eu não consigo. Eu adoro, amo Direito do Trabalho. Desde legal. 1993, estagiando. Caramba! Que bacana, Ale. E eu, assim, minha mãe e meu pai se conheceram dentro da Justiça do Trabalho, né? Eu sou filho da Justiça do Trabalho. Na verdade, meu pai era advogado, minha mãe estagiária, e aí ela teve lá um problema dentro da Justiça do Trabalho e meu pai ajudou a resolver. E aí ela ficou com aquele crédito, ele ficou com crédito, né? E aí acabaram começando a namorar, um mês casaram, e aí um mês ela já engravidou, e aí eu tô aqui. Eu sou filho da Justiça do Trabalho, ó. Fui feito dali. E assim, a minha vida foi essa. Então, eu acho que não fazia sentido eu ir para um outro caminho. E gosto. Eu acho que o direito do trabalho tem uma função social muito bacana, que é você ajudar. Então, quando eu ouço as pessoas falarem mal da justiça do trabalho, me dói. Porque, mas a justiça do trabalho tem muito processo. Tem muito processo porque os direitos são desrespeitados. É verdade. Porque se respeitassem os direitos, não tinha processo, não existia justiça do trabalho. Então, a gente hoje, o que tem é desrespeito. A gente vai falar disso porque tem pauta pra gente falar sobre esse tem tema. muita pauta. Mas é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição agora mesmo, ativa sininho pra você ficar sempre ciente. Vem aqui pro chat, bate papo com a gente, vai falando, vai mandando sua pergunta. Mas vamos começar a conversar. E eu quero começar a falar desse tema que tá todo mundo falando, pejotização. TST valida pejotização de corretor e afasta vínculo empregatício. Então, nessa bagunça que a gente tá aí, do ministro Gilmar Mendes, que acabou aí paralisando todos os processos que falam sobre pejotização, e para você entender o que é isso, muitos processos discutem a fraude num contrato de empresa com empresa, quando o empregado é obrigado a criar um CNPJ para fazer um contrato de trabalho, mas aí acaba que ele tem um contrato de PJ com PJ, não tem os direitos trabalhistas, né? Mas aqui vem uma decisão do TST e valida a pejotização de corretora e afasta o vínculo empregatício. Mas isso acontece quando se verifica que não há fraude, que de fato era um contrato entre duas empresas. Então a gente precisa explicar que é isso a função do direito do trabalho e da justiça do trabalho. A justiça do trabalho ela analisa o caso concreto, verifica se há ou não fraude, se há validação daquele contrato de PJ, e se há validação, ela não dá o vínculo. Agora, se há fraude, ela valida o vínculo empregatício. Afonso, só uma dúvida. Sabe o que eu recebi no escritório essa semana? É uma reclamação trabalhista de uma pessoa falando de pejotização e pedindo vínculo de emprego. Mas depois da decisão do ministro que estavam suspensas as ações. E o juiz marcou a audiência. Falei, nossa, não estavam suspensas? Eu achei que o juiz já de ofício, quando recebesse ação desse tipo, já ia suspender. As nossas aqui, um monte suspendendo. Então, Gente, eu tô aqui com meu celular, eu quero falar com as pessoas aqui que acabou a bateria, por isso que eu tô agachado. então aí eu recebi no escritório Sim. a reclamação trabalhista, Sim, eu sim. sou pela reclamada. Eu falei, mas que estranho, eu achei que os juízes já estavam suspendendo devido à decisão do... É que, Fê, eu acho que assim, na verdade deveriam suspender, porque há uma decisão superior então. nesse sentido. Mas como uma coisa ali vai acontecendo, nem viram e marcaram. Não viram que o tema é esse. Eu acho que é É, isso também.
Porque eu falei, que estranho, acho que já iam suspender isso. Deveria suspender, o que é um absurdo, mas deveria. E quando o juiz não percebe, a reclamada vai, peticiona e fala, então, suspende. É isso que eu vou peticionar, dizer, recebi essa semana. Eu falei, nossa, que estranho, né? Achei que a vara já de ofício já ia falar suspenso e marcou a audiência. Mas aí agora eu recebi a intimação, vou peticionar dizendo, pedindo para tirar de pauta. Sim. Você sabia que a advogada que é responsável pelo caso que virou tema de recuperação geral, o 1389, entrou em contato comigo para conversar, falei com ela e tal. Entrou? Que legal! E ela que é o caso responsável. Mas vamos, nesse caso aqui, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu uma relação de uma corretora de imóveis que prestava serviço como pessoa jurídica que não tinha vínculo empregatício com a empresa para a qual atuava. O profissional ajuizou a ação trabalhista alegando subordinação e habitualidade, mas o TST entendeu que ela optou livremente pelo modelo de contratação como PJ e exercia sua atividade com autonomia, inclusive podendo prestar serviços a terceiros. A decisão consolida a possibilidade de pejotização lícita em atividades que comportam atuação autônoma, desde que não estejam presentes os elementos clássicos. É o que eu falei. Eu acho que se o juiz verifica que, de fato, ali não há relação empregatícia, porque ela tem aí aquela questão de livre... Ela pode prestar serviço para terceiros, ela pode se fazer substituir, ela tem time, tem equipe, não tem habitualidade. Ou seja, aí não tem vínculo. Eu acho que é isso que é o bonito da justiça do trabalho. Né? Agora o que querem fazer é que todos vai ser de um jeito. Não é assim, né? Não é assim. Então, acho que tem que ser avaliado. Aqui no escritório a gente tem um caso em que a gente discutiu um auxiliar de cozinha pedindo vínculo empregatício. Mas ele tinha um PJ? Não. O juiz foi lá e suspendeu o processo. A gente ficou pasmo e já peticionamos, ainda não tem uma... Mas suspendeu por quê? Por causa disso? Juro por essa luz. Suspendeu. O auxiliar de cozinha. Gente, o auxiliar de cozinha. Então, tem algumas atividades que assim... Pelo amor que de nem Deus, tem gente. que auxiliar de cozinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas aconteceu, pode ter sido um erro, aconteceu e a gente peticionou, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é isso, é como o Afonso muito bem explicou. Cada caso é um caso. Sim. Você trouxe aqui um caso de um auxiliar de cozinha. Pela atividade que ele exerce, nitidamente não tem como ele ser um PJ, porque ele está completamente subordinado às regras de como funciona aquela cozinha, Sim, concorda? exatamente. Porque cada restaurante tem o seu modo de atuar, Sim. de trabalhar, e ele tem essa Mas, Fê, você subordinação. sabia que eu acho que quando foi que o bagulho desandou? Me desculpa falar o bagulho desandou. Quando liberaram a terceirização da atividade meio. certeza. Da atividade meio. Começou aí. Isso. Né? da Porque a atividade meia. fim, beleza. Agora, quando liberaram a terceirização da atividade meio, que desandou o bagulho. Acabou. É isso. Acabou aí. Acabou. Né? Literalmente. Foi aí que foi o grande X da questão. Eu acho que não tem problema. Assim, existem muitos casos de pejotização mesmo, que é PJ. Às vezes a pessoa é um hipersuficiente nessa relação. Ele consegue discutir isso, que ele, olha, eu prefiro ser PJ. Porque tem pessoas que preferem mesmo. Ela tem uma empresa, ela vai prestar serviço para você, para outro e para outro. Tudo bem, mas às vezes quando a gente fala da pessoa que é chão de fábrica, como o auxiliar de cozinha, não é, Afonso? Não pode tirar isso, a competência da justiça do trabalho. Não tem como. Bom, e aí chega a pergunta pra gente, que você pode mandar sua pergunta. Fui demitido na sexta e na segunda a empresa postou vaga com o mesmo cargo e salário. Posso processar por discriminação ou só aceitar o golpe? Eu fiquei lendo essa pergunta, eu li e reli essa pergunta algumas vezes, porque na verdade eu não entendi onde está o golpe. Vamos pensar, a empresa ela tem o livre-arbítrio de demitir quem quer que seja, né, sem justa causa, pagando todos os seus direitos, e foi o que ela fez com você. Quando ela abre uma vaga, é porque ela estava descontente com o seu serviço por motivo X, Y, Z e tudo bem, né? Ela abre uma nova vaga e vai contratar outra pessoa. Então, assim, aqui eu não vejo nenhum problema, a não ser que você tenha sido discriminado. Você, por exemplo, foi demitido porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tem um viés político, porque você gosta do Lula, porque você gosta do Bolsonaro, porque você gosta de não sei o que lá, porque você é de um determinado gênero, ou seja, então... Se tiver alguma questão isso ligado à sua demissão, aí a gente pode pensar até numa indenização, numa reintegração, é outra história. Agora aqui, do jeitinho que você contou, não tem golpe nenhum. Simplesmente você foi demitido, aceita que dói menos e vai procurar sua turma e procurar outra empresa que queira você. Sabe o que eu pensei? Que às vezes o empregador... Eu fiquei lendo também, eu pensei, às vezes o empregador falou para ela o seguinte, olha, não vou ter mais esse cargo, essa função aqui, então tô te dispensando. Sim. Talvez de uma forma educada,
Que é um direito do empregador, né, gente? Sim, Dispensá-lo, sim. pagando todas as verbas, a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio é um direito dele, pouco importa a razão. Mas eu acho que no momento da dispensa, falou algo nesse sentido pro funcionário, e aí falou, nossa, mas falou que não teria mais esse cargo na empresa e agora ele abriu vaga. Eu tô achando que foi algo nesse Pode sentido. Mas mesmo que foi Mesmo assim, isso, não muda, é né? um direito dele. Muda. Enfim. Ele pagou, né? Pagou, tá tudo certo, ele tem esse poder, ele pode fazer isso, não tem problema. Agora, se realmente teve um ato discriminatório, ele tem que ter prova. A pessoa que foi dispensada, ela tem que ter prova, porque não adianta entrar na justiça se você não tem prova daquilo que você alega. Sim. Né? Então, A gente tem um caso que chegou essa semana aqui que a gente tá discutindo isso. Foi demitido, recebeu tudo, mas ela entrou na justiça aí reclamando e a gente tá pela empresa, né? Sim, Né, Ale? sim, A gente sim. tá aqui pensando bem, mas acho que tá tudo certo ali. Bom, vamos lá. Então, o próximo que a gente tem aqui. A partir de maio, as empresas serão obrigadas a reforçar regras de segurança para proteger os trabalhadores. Olha só, mudanças na NR1 exigem atualização de programas de prevenção e mais cuidado com a saúde do trabalhador. Em maio de 2025, entra em vigor as novas diretrizes da NR1, que é uma norma regulamentadora que determina mudanças importantes nas obrigações das empresas contra a saúde e segurança no ambiente. A principal exigência que a gente tem aqui é a atualização do programa de gerenciamento de riscos, além da realização de treinamentos mais eficazes e o registro formal das medidas adotadas para proteger os trabalhadores. Essas mudanças visam reduzir acidentes e doenças ocupacionais. Se as regras não forem cumpridas, a empresa pode ser multada e o trabalhador tem direito de denunciar, né? Mas só que assim, por um ano ela vai ser implementada, todo mundo tem que se adequar, daqui um ano começa a valer aí as multas, né? Ô, Afonso, eu recebi um link aqui dizendo que vai prorrogar tudo pro ano que vem, que tá na capa do G1. É isso. Não, mas é a prorrogação isso. da multa. A ANR, ela começa a viger agora no dia 25, É isso. só é que a isso. multa é só a partir de um ano. É. Então prorroga a aplicação da multa, mas as empresas já podem começar a se adequar. As empresas, na verdade, elas têm que começar a se adequar, porque vai ser um ano orientativo de implantação. Para começar em maio de 26, multa se tiver com Então, problema. eu tinha, era maio de 2025, tudo Isso, bem, ok. E aí eu vi esse adiamento, até perguntei pro Afonso. O Afonso falou, não, vai adiar só implementação de multa. Aí eu li a matéria do G1. Mas cadê? Tá aí agora com você? Manda aí, vamos ver. Exatamente. Falei, meu, Vamos dar uma lida. será, hein? Mas vamos explicar então para vocês aqui o que é, enquanto a Fê dá uma olhadinha nessa questão. A partir de agora, uma questão que a gente teve pós-pandêmico, né, que foi o aumento significativo dos afastamentos por doenças mentais, ou seja, as pessoas estão com a cabeça com problemas de verdade. Então, assim, é assédio dentro da empresa, é aquela forçação de barra, é acúmulo de serviço. As pessoas estão o quê? De fato, mal da cabeça. Então, essa questão da NR1 vai trabalhar essas questões psicoemocionais, psicossociais para os empregados. E aí, fala em adiamento? Tem o adiamento. Foi oficializado pelo governo esta semana, só que aquilo que a gente está falando, esse ano vai ser um ano de orientação, de ensino, de implantação, mas a aplicação de multa, fiscalização realmente é o ano que vem. Ontem nós fizemos um curso a noite toda relacionado a isso. Foi de noite falando exatamente de todos os pontos, para a gente entender bem, para orientar bem todas as empresas. Agora, o que vocês acham desses programas, Fê? Você acha bacana? Você não acha? Você acha que é forçação de barra, não é? Eu acho super interessante, eu acho super bacana nós pensarmos na saúde mental, determinado tipo de atividade, que existem muitas cobranças do funcionários, de metas. Eu só acho difícil como vai ser a implementação disso, como vai ser a prova disso. Ainda eu acho uma coisa que vai ser um pouco complicada, Afonso, nesse ponto. Porque às vezes, assim, a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela vai dizer que foi relacionada ao trabalho, e as pesquisas vão dizer aqui... Então, mas aí o que acontece? A empresa tem que ter uma documentação provando que ela fez todo um trabalho. Então, um trabalho com psicólogos, um trabalho com advogados em treinamento. Então, por exemplo, advogados vão treinar as lideranças relacionado a assédio. Então, assim, o que a liderança não pode fazer para assediar. Aí as lideranças vão assinar esse documento. Então, você num processo trabalhista demonstra, olha aqui, treinei as lideranças
inseguranças Isso eu com acho- relação a essa palestra. Aí, por exemplo, reuniões com psicólogos na empresa, dinâmicas em grupo, meditação, porque vamos lá de manhã, todo dia, vamos lá, meditar todo mundo. Isso tudo ajuda. Eu Então, assim, acho. participou da meditação? Check. Não, Então, isso assim, eu acho. é todo esse trabalho que vai ser feito. Agora, sim, nada disso exime de uma responsabilidade de um processo trabalhista se acontecer. Mas, assim, a empresa ela vai ter. Sabe a culpa em legenda e Sim, vigilando? é isso, Né? é Então, isso. aqui a gente vai ter a empresa demonstrando que ela Isso, eu agiu concordo. para minimizar. Porque o que as empresas vão fazer e vão ser obrigadas através da NR1 é programas Minimizar esse de impacto. minimizar o impacto, mas não ele porque é impossível você tirar porque E as às vezes a pessoas- pessoa tem um problema que é pessoal dela. Pré-existente. Pré-existente, isso que eu tô falando. Sim. E outra, vai entrar num outro X, outra questão, Afonso. Quando a gente fala em LGPD, nós quando contratamos um funcionário... por exemplo, funcionário, na hora que implanta esse programa, né? Vai ter um questionário a responder, uma anamnese. Então- Nessa anamnese, você já teve problema com sim. o mental, você E já aí? teve, você tem tristeza, Não é um ato você tem não sei o que. discriminatório? E a LGPD? Não, isso aí é pra a pessoa tá autorizando E é um- preencher o documento. Esse documento, ele é de porte da empresa, ele não vai ser divulgado, mas ele fica guardado nos arquivos. Então, assim, é uma questão de você ter essa documentação de amanhã. Ah, mas me pressionou, me não sei o que lá. Olha lá, você já tinha. Lá atrás você já falou Eu que você concordo. tinha predisposição a uma X. Vamos lá. Eu concordo com tudo isso. Mas o que eu acho que vai ser o problema? Vamos... Mas é assim, né? Você conserta um santo pra descobrir o outro. Eu acho perfeito, eu sou super a favor da NR1, dessa atualização da NR1. Eu acho que tem que ter mesmo um ambiente de trabalho pensando, às vezes é metas excessivas, que nunca vai bater, fica aquela cobrança, vai no psicológico do funcionário. Eu acho tudo legal. Mas nós temos grandes problemas, vários viés No meio do nisso, caminho, no isso. meio do caminho. Quando a gente pensa na LGPD, tá? Agora o empregador vai ter medo de contratar. Se a pessoa já tem uma linha que pode desencadear uma ansiedade, um burnout. Acho, sabe por quê? Você acha que não? Porque não tá mudando nada. Na verdade, não tá mudando Mas ele nada. tem medo. Não, Ele mas- vai ter mas- aplicação de multa. Não. Você vai ter aplicação de multa por não implementar programas. Sim. Mas não porque a pessoa tem a doença. Porque hoje, se a pessoa já tem a doença, você vai ser responsabilizado Mas e ponto você não final. sabe se a pessoa já tem, a pessoa mentiu pra você. Tudo bem, pra mas olha entrar. só, hoje eu vou demonstrar que eu tô trabalhando pra minimizar isso. Então eu não acho que o empregador vai ter mais medo. Eu acho que hoje ele vai ficar mais seguro se ele tiver um programa, porque ele vai mostrar, pô, eu fiz de tudo. Eu acho, mas eu acho também que no momento da contratação, ele vai querer ter um cuidado maior, porque ele vai dizer, por mais que eu faça todo esse tipo de programa de gestão de risco, mas se a pessoa já tinha uma predisposição Mas isso àquele- desde sempre. Isso desde sempre, eu acho. Não vai mudar. Eu acho, Eu acho que mas não antes não muda. tinha multa, né? Mas antes não tinha multa e hoje em dia não tem multa. A multa que você tem hoje é para se você não implementar o programa. Sim. Então, Sim. se a pessoa tem ou se não tem, não muda nada. A questão, a multa é, você tem o programa? Tem o programa, não tem multa. Você não tem o programa? Não tem multa. Então, a multa não Eu muda. acho que diminui o impacto para ele, pensando psicologicamente, mas eu acho que vai trazer outros problemas. Você aí sabe, mais. Fê, que eu tenho o Instituto, né? O Instituto Afonso Paciléu, onde a gente faz treinamentos de palestras. Então, hoje eu dou treinamento aí desde 2017 para muitas empresas, para muitos advogados. A gente faz treinamentos todos. E a gente está implementando esse programa, porque o que a gente sentiu, Não, é que muito as empresas legal. têm. Então a gente tem aqui até, né, já um spoiler aqui para vocês, que é o Cuida Corporate, que é um programa exatamente de implementação de tudo isso, porque a gente está percebendo que as empresas vão precisar. Vão, Né? E com não sabe certeza. muito como correr. Então é nada melhor do que ter alguém que tem esse discernimento e a diretriz, que é a gente tem por trás aqui advogados, mas a atuação do programa não é por advogados. Ela é Não, mais por por médico, psicólogos, psicólogo. enfim. Mas a gente, como advogado, sabe o direcionamento que tem que ser dado para evitar os problemas Claro, com jurídicos, certeza. né? O que eu acho bacana nessa NR1 é que ela vai agir preventivamente. Ela vai tomar decisões Verdade. e atitudes de implantação de um programa para que ela possa identificar os riscos, as atitudes que a empresa está tendo E mudar o comportamento. e mudar o comportamento. E o que também tem que ser observado é que os afastamentos por depressão, ansiedade, burnout, eles cresceram assim de uma forma muito grande. É verdade. E aí eu acho que com a NR e essa implantação desse programa que vai agir junto com o PGR, com O gerenciamento de o risco. gerenciamento de risco, vai trazer, eu acho que a longo prazo, vai trazer uma forma mais de
diminuir isso. Eu acho que vai mudar o acredito. comportamento das empresas, porque vai vir a psicóloga dizendo em relação à cobrança de metas, como fazer, como não fazer, o que é permitido, o que não é, o que extrapola. Sim, sim. Porque às vezes o empregador vive tão no modo automático, ele vai cobrando, pressionando, e às vezes ele não percebe que ele está fazendo um certo assédio moral Sim, sim, no sim. funcionário. Que acaba gerando os problemas psicossociais. Eu acho super Sim, positivo. sim, sim, sim. Sou super a favor, eu acho que precisava Você mesmo. sabe, Fernanda, a gente teve um comentário de uma colega de profissão que ela apresentou o projeto da NR1, o projeto dela pessoal, do escritório dela, e apresentou os questionários. Olha, os seus trabalhadores vão precisar responder esses questionários. É de forma anônima, ninguém vai saber quem que respondeu. O empregador olhou e falou assim: não, meus empregados não vão responder isso, porque eu vou fazer uma prova contra mim. Só que o empregador ele tem que ser conscientizado de que não é isso. É, exato. Isso que eu falei, eles vão ficar achando que é Eles isso. vão achar Vão. isso. Que não é isso que a gente vai identificar o risco e a gente vai tratar, Exato. vai implantar a medida corretiva para que isso não aconteça É isso lá na aí, frente. porque eles estão com receio disso, É. de fazer prova contra eles mesmos. E não é essa a ideia. A Não. ideia é tratar, psicóloga, Mas por isso, plantão. Fê, que tem que ser um programa muito bem pensado. Por isso que a gente está há 2 meses já aqui desenhando esse programa, porque de fato a gente entende a gravidade. E ele tem que ser aplicado por profissionais que médicos, né? Mas que tenham essa. Mas o jurídico precisa estar por trás Precisa. para dar o Tá, direcionamento, Claro, né? com certeza. Então a gente está desenhando, depois uma hora eu te apresento Me aí para apresenta. você até dar aí seus Pros direcionamentos, até Sim. para os seus clientes, Claro, enfim, claro, para, claro. né? Porque eu acho que é o que falta. Então eu acho que vai ser bem bacana. E só para reforçar, os questionários que vão ser aplicados não são questionários comuns, são questionários validados. Um é de Copenhague, outro é fora do país, enfim, tem uma série de detalhes que precisam ser atendidos para na fiscalização não dar problema também. Sim, sim. Não é qualquer coisa, não é Não é. qualquer. Qualquer Vamos, pergunta. vamos fazer uma roda de conversa, Não, foi feito o programa. Não, Não né? é isso, tem que ser uma coisa séria, bem feita, Isso, profissionais. Vamos lá, perguntinha chegou pra gente aqui. Fui contratado como assistente, mas estou cuidando de toda a logística da empresa. Ó, virou diretor, né? Posso pedir equiparação salarial mesmo sem o cargo oficial? Não só pode, como deve. Eu acho que se você foi contratado para X e está exercendo o Y, a gente tem aí sim uma questão que deve ser analisada. Como eu sempre falo, procura um advogado, né, para a gente entender se essa ocupação de outro cargo é temporário. Muitas vezes é só por um período de férias de alguém, e aí a gente tem que entender se você vai receber só nesse período, se você está exercendo uma outra função, se a gente tem um desvio de função. Então, assim, é um monte de coisa que tem que ser analisado. O que Sim. vocês acham nesse caso, Sim, Ale? eu também acho. Ah, Eu acho que a equiparação salarial, ele precisa observar os requisitos legais. Tem uma diferença de 2 anos na função, 4 anos de casa, tem essa diferença. Faz a mesma função, a idêntica, produção produção. técnica. Existe isso? Ah, não existe. Então vamos pensar. Então pode ser um desvio de função, porque ele foi contratado como assistente e tá como toda a logística da empresa. Virou o diretor da empresa. Ele virou, Então a gente vai falar de um desvio de função, vai fazer a prova desse desvio de função e vai pedir o salário da toda a logística da empresa aqui. Precisa daí você não- analisar. precisa analisar. Eles confundem muito, né? Desvio de função com equiparação são duas coisas que salarial. aqui a gente não entende o que é. Porque quando ele fala aqui, quando a gente fala em equiparação salarial, Sim. a gente precisa trazer sempre pro processo com quem que eu quero equiparar meu salário. E Quem aí, é a né? pessoa? É verdade. Lembra disso? Exatamente. A gente tem que trazer quem é o Quem é o paradigma? o paradigma. E esse ele, é ó, esse o nome. paradigma ganha 5 mil, eu tenho que ganhar 5 mil. Tem que trazer a prova Tem de que trazer tudo a isso. prova, É. sim. E aí entra nisso, na produção técnica, tem que ser tudo muito perfeitinho. Ó. A função, a produtividade e a perfeição Exatamente. técnica. Às vezes eles estão falando de desvio de função e não Isso. em equiparação. Precisa. Bora lá, feriadão agora aí pra gente. Quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um aperol, né, Fê? Opa. E aí a gente tem uma justa causa revertida após a mulher beber fora do horário de serviço. Justiça do Trabalho considera desproporcional demissão por justa causa de funcionária que bebeu após o expediente. O Tribunal Regional da 2ª Região reverteu a demissão por justa causa de uma funcionária que ingeriu bebida alcoólica durante o intervalo do expediente, mas fora do local de trabalho. A empresa alegou violação de conduta, mas o tribunal entendeu que a penalidade foi excessiva e não ficou comprovado que o ato comprometeu o desempenho ou disciplina da colaboradora. Vamos só pra você entender, né?
Posso beber no horário de trabalho? Não, você não pode beber. Não, né? Na hora do intervalo, foi almoçar, feijoada de quarta-feira, aí na feijoada você toma ali uma caipirinha, que normalmente tem lá no lugar da feijoada, né? Um negocinho, tem uma cervejinha. Tomou? Não tá correto tomar no meio do serviço, né? Só que assim, você ficou bêbado, tá caindo, tá comprometendo o serviço da empresa? Não. O que aconteceu aqui é que a empresa acabou aplicando uma penalidade máxima, que é a justa causa naquele momento. Então ela levou uma penalidade de justa causa, sendo que o correto, no meu ponto de vista, e passo para as doutoras, é que ela deveria ter recebido uma advertência. Mas Olha, ele fala depois do expediente. não, é que tem aqui embaixo ele vem e fala que foi no intervalo. tá. Se fosse depois do expediente, ela podia cair bêbada. E aí vai pra tua casa bêbada, ninguém tem nada a ver com isso. Mas aqui foi no intervalo, então foi no meio do expediente. Então essa cervejinha não tá correto tomar no meio do expediente. Mas não comprometeu o serviço, não ficou bêbada, não caiu. Agora vamos voltar. Tomou 10 cervejinhas na hora do intervalo. Entrou trançando as pernas, tava bêbada. Aí a gente até poderia pensar numa justa causa, porque acabou comprometendo, teve uma atitude que não foi bacana. Só que a gente tem um terceiro ponto. E se ela bebe sempre? E se ela de verdade é me faltou o nome. É a embriaguez habitual, não é? Então, se ela, vamos dizer que ela bebe sempre, ela tem a embriaguez habitual, ela é alcoólatra, tem um outro nome que a gente ainda não falou aqui, que então assim, se ela tiver na verdade... embriaguez habitual. Não é a embriaguez habitual, mas tem um nome da doença, né, da pessoa que... Alcoolismo, não? Não é, eu vou achar Mas aqui. se for doença, não pode Aí não pode demitir, entendeu? Então é isso que eu ia falar. Então, ó, se ela bebeu tanto aquele dia, mas se ela bebe tanto sempre, ela tem esse problema, não podia ter demitido. Então a gente tem aqui 3 situações. No caso Interlo, eu acho que o Tribunal Regional correto, porque a penalidade que foi aplicada foi uma penalidade muito forte para quem só tinha tomado uma bebidinha ali que não atrapalhou o serviço. Mas deveria ter dado uma advertência. Eu acho que não poderia passar, né? Tô errado, não tô? Acho que eu daria uma suspensão. Eu daria também. Pode ser. Suspensão, uma advertência. Dependendo do histórico dessa pessoa. Eu daria advertência. Você é fofo demais. Não, é que eu acho que assim... tomou ali na... Sabe? Mas tem que dar o exemplo, Afonso. Porque se pensa assim, um funcionário com 500... Uma empresa com 500 funcionários. Um bebe, o outro bebe, o outro bebe. Aí só vai tomar uma advertência. Dá uma suspensão, nem que seja de um dia. Pra mostrar, ó, isso é grave, não faça mais. Eu faria isso também. Eu daria a suspensão de um dia que fosse pra mostrar, ó, isso é grave. Justa causa eu não daria. Não, Claro. justa causa não. Se ela causou um prejuízo... Aí muda de diversos figura. fatores que o Afonso está falando. E se ela tem um problema de embriaguez habitual, é um problema de saúde, a empresa não pode dispensar, tem que tratar. Tem que tratar. Deixa eu achar o nome aqui, gente. Eu vou achar aqui. Não é, Alê? Exatamente. São Aí vários concordo, viés aqui. Então, acho que eu e a Alê, nós iríamos na suspensão por um dia, Sim. dependendo do histórico dela, até Sim. para o ambiente ser um ambiente seguro. Sim. Qualquer funcionário não achar que pode beber, a suspensão por um dia. Se foi uma coisa que aconteceu... Porque para pensar também, Fernanda, e se essa pessoa bebeu, não tá muito legal, até que ela tá alegrinha, mas ela tá atravessando a rua, tá entrando no trabalho, acontece um acidente. Então... Meu Deus. Eu acho que é etilismo que eu queria falar. Etilismo? Etilismo. Que é mais bonito. É mais bonito. Tá. Eu queria falar. Essa pessoa, ela tem etilismo. É que etilismo tá ligado ao... Etílico. Etílico. Quando Tá, doa. Ó, eu com o meu carregador aqui, galera. Eu acho que a suspensão, eu concordo com a Fernanda da suspensão, porque ela pode ter bebido pouco, mas de repente ela vai atravessar a rua, ou ela tá entrando na empresa, tropeça e quebra um braço. Entendeu, Afonso? Aí dá um acidente. Não tá certo, tá errado, tá certo. Acho que não tem que fazer. Tinha que dar alguma advertência, alguma coisa tinha que levar. Mas talvez a justa causa não. Não, justa Né? causa. Eu acho Não, que acho que foi por isso que o TRT tá certo aqui. Acho que você cedeu. Perguntinha que chegou. Meu chefe criou um grupo de WhatsApp só com funcionários que ele gosta. O grupo dos preferidos. Quem tá fora, como eu, fica de fora das oportunidades. Isso configura assédio? Nossa, a palavra assédio aqui, eu não sei se ela tá colocada certa, porque o assédio é quando aquela questão é com você e tal. Pode ser se a gente juntar outras coisas, né? Então você tá sendo assediado, assim, moralmente, até por quando te colocam de escanteio, né? Aqui você foi colocado de escanteio no grupo de WhatsApp. Aqui eu diria até que é uma discriminação, né? Você foi discriminado por algum motivo, ou você não tá sendo participado aí, a oportunidade de participar
enfim. Eu acho Eu que. acho. É o grupo dos preferidos. Ah, mas concorda? Num ambiente de Ah, trabalho é. eu faço o grupo dos preferidos ele não recebe, fica de fora das As oportunidades. Não é legal. Não. Pra mim tem um assédio Tem, e tem uma discriminação aí. Tem as concordo. duas coisas. Assédio e discriminação. Eu acho que Eu tem as duas concordo. coisas. Então, se tá Concordo. acontecendo com você aí, né? Empregador, cuidado. Tá acontecendo com você, toma cuidado, não pode criar grupo de WhatsApp. É isso aí. Vamos lá. Jovem viraliza ao reclamar de jornada de 8 horas e revela demissão após polêmica. A influenciadora que criticou rotina de trabalho é desligada da empresa e reacende debate sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional. Aqui é uma jovem norte-americana, mas acho que vale a gente falar. Essa semana eu fiz um post pro R7 falando exatamente do trabalho e das redes sociais. O perigo que é hoje uma rede social em que as pessoas estão aí falando qualquer coisa que querem. Acontece uma coisa, vai na rede social, fala, meu chefe isso, minha empresa isso. Gente, tem que tomar muito cuidado com o que você sai falando, porque você pode ser penalizado, né? Aquilo pode ser você acha que é aquilo, mas aquilo ali pode ter uma repercussão grande para a empresa, né? Para a imagem da empresa, para a marca da empresa. Então aqui, quando a jovem viraliza ao reclamar da jornada de 8 horas e revela a demissão após polêmica, o que vocês acham com relação a isso? Vamos lá. Olha, eu sinceramente entendo que o empregador ele tá correto, ele tá dando uma jornada de trabalho para ser Que exercida de permite. 8 horas, é o que a lei determina. Se ela tá reclamando isso em rede social e passando isso para um monte de gente, eu acho que ela tá jogando a credibilidade da empresa, trazendo algum ponto que desconfie da empresa e que tá manchando a imagem da empresa. Cabe um processo contra Eu ela? acho que poderia caber, inclusive dando moral contra a menina. Eu acho, porque ela tá manchando a imagem. Porque assim, Da a empresa. nossa CLT, a nossa lei, permite a jornada de trabalho de Sim. 8 horas. Mas pelo que eu vi Mas aqui, isso não foi no Brasil, foi né? no Brasil, É. foi fora do país. Tá. É. A- Mas vamos dizer que foi aqui. Foi aqui. É isso que eu tô pensando, eu ia trazer. Foi aqui. A empresa não está fazendo nada que não é de acordo com a nossa lei. Então, de certa forma, e como ela joga isso na rede, se mostrar que traz um papel não muito legal para a empresa, porque a empresa tem seu papel social Sim, também. sim. Traz esse impacto que não foi muito bacana, Afonso, não tá correto. Ela resolve no RH da empresa, pelo amor mas de ela não Deus. vai na rede social ficar desagradável, falando. é. Boa. Se ela não está satisfeita, então, Sim. com a jornada que a lei permite, ela arruma outro emprego. Maravilha. Tá Acho dito. mais justo. Então, pra você que tá aí, pare de reclamar nas redes sociais. Pare de ficar falando por aí o que não Resolve deve. Porque dentro você da vai. empresa, né? Exatamente. Lá, roupa suja se lava em casa ou se lava dentro da Lembra empresa, aquelas vai no meninas Na RH. Justiça do Trabalho, que começaram a falar mal da empresa. Foi, mas não pode. Não pode Não fazer pode, isso. gente. É isso aí. Vamos lá, inteligência artificial. A gente tá na era da inteligência artificial, tudo é inteligência artificial. Faço foto com a inteligência artificial, faço texto com a inteligência artificial. Mas olha só, uma pergunta que chegou bacana. Sou CLT, mas uso o chat GPT para agilizar o meu trabalho. Se a empresa descobrir, pode me punir? Que pergunta bacana, tá? Eu acho que assim, a inteligência artificial ela tá aí para te ajudar, de fato, e assim, eu acho que hoje as lideranças deveriam sim fomentar o uso da inteligência artificial como o chat GPT e outras ferramentas. Eu aqui no escritório, eu fomento sim o uso da inteligência artificial, porque eu acho que agiliza assim muito a nossa vida. A inteligência artificial é boa, lógico que você precisa revisar tudo, mas eu, Afonso, entendo que sim. Mas tudo vai de cada empresa. Então, se nessa tua empresa, a tua liderança, ela entender que não é para utilizar a inteligência artificial, você usando, você pode sim ser penalizado, tá? Mas assim, também não tem nenhuma política que diz que não pode usar. Então, assim, também ninguém vai te penalizar se não tem uma proibição. Se existir uma proibição, eu acho que você não poderia usar. Se não existe proibição, ninguém falou nada, você pode usar, mas pode ter problemas. O que eu acho que é chamar o seu superior e falar, olha, tô verificando, conheci essa ferramenta, ela é bacana, posso me utilizar dela, o que você acha? Então, eu acho que o diálogo, gente, tudo que se conversa, que se deixa assim, pratos limpos, não dá dor de cabeça. Concordam ou não concordam? Exatamente, é isso aí. Fala, Lê, concordo. Eu concordo e, assim, só complementando, se a empresa tiver uma política interna que fala que não pode usar a inteligência artificial por algum motivo, aí realmente não pode usar. Agora, se não existe nenhum regramento,
Eu Não acho que é vejo isso. problema, Eu é. acho que você, por exemplo, vamos usar o caso do advogado. Você pode usar o advogado estagiário? Pode usar? Eu entendo que pode, Sim. mas ele precisa, é como o Afonso falou, ler, reler, ver se aquilo faz sentido. Gente, é uma inteligência artificial. Às vezes não vai fazer muito sentido o que ele está dizendo e você vai corrigindo, vai trazendo. Como teve um caso aí com um juiz que teve mais de 30 jurisprudências inventadas pelo ChatGPT. Então, olha só, na nossa profissão, o ChatGPT inventa jurisprudência. Gente, se ele trouxe uma jurisprudência, eu acho que o papel do advogado, do estagiário ele trouxe essa jurisprudência. Deixa eu confirmar se essa jurisprudência existe, Sim. né? Perfeito. Nós temos que ser diligente. Eu sou o advogado, Sim. eu sou estagiária, eu sou contratada. Senão ele só utilizaria da máquina. E não é essa a ideia. Sim. Porque são coisas que dependem só de nós. Né? E o É isso. advogado foi e mandou 35 jurisprudência inventada. Bem feito. Bem feito, porque ele não foi diligente, Afonso. Exatamente. Não é isso. O Concordo. ChatGPT vem para te ajudar, não para fazer o seu trabalho. Exatamente. é uma Falou diferença. tudo, falou bonito, falou tudo aqui, né? Exato. Tá certíssima. 35 jurisprudências Pelo amor de inventadas. Bem feito. Loucura, loucura. Bem feito. Agora vamos pra pergunta ainda. Olha aqui, tem uma pergunta que eu gosto. Participo de um grupo de apostas esportivas e meu chefe descobriu. Ele pode me demitir por considerar má conduta, mesmo sendo fora do expediente? Vamos lá. Você é advogada do reclamante e você, Ale, advogada da reclamada, tá? Tá. Então, vamos lá. Eu quero que você diga aqui. Você é advogada do rapaz. O rapaz participa de um grupo de apostas esportivas e o chefe dele descobriu. Ele pode demitir por considerar má conduta, mesmo sendo fora do expediente? Você como advogada dele? Dele, não, tá fora do expediente, não tem nada que tá gerando, manchando a imagem da empresa. Ele contratou por livre e espontânea vontade. Mas não é ilegal eu participar de apostas? Eu posso participar de Eu apostas? acho que ele teve livre vontade de participar, Tá. por livre consentimento dele e não tá manchando nada da imagem da empresa. Tá. Eu, como empresa, vou dizer que no meu código de ética diz que isso não é uma conduta de boa prática, que não é permitido, tendo em vista a cultura, a missão, o objetivo da empresa. Eu vou dizer que, inclusive, ele estava lá com o uniforme da empresa, com o meu logo estampado no peito, e que a gente não compartilha daquele tipo de aposta. Ó, isso aí que ela falou eu achei interessante. O fato de estar com o uniforme da Mas empresa. é um grupo, gente, um grupo do WhatsApp. Não, ó. não sei, ele Participa estava lá de num um grupo de local. apostas. Não é grupo de WhatsApp, é um grupo. Pode ser pessoas. Tá. Eu já tô Tá bom, puxando tá, sardinha tá, pro meu tá, lado. você já- Mas eu acho que aqui, ó, isso que você falou, É, o que a Fernanda falou, muito bacana. Mas o que você falou da roupa me incomodou. Mas não é a vida privada dele? Mas com a roupa da mas empresa. com a roupa da empresa eu não quero saber. Com a roupa da Entendeu? empresa. Tá. Tá com a Não, roupa e da além do empresa. que, esse fulano. Eu tô inventando, né? Sim, gente, aqui são... Além do que, esse fulano, pra dar um contato, ele espalhou os cartõezinhos dele ali. Mas você já tá inventando. Não, Aí eu tô inventando. você já tá. Aí você tá criativa demais. tô criativa. Vai, Fernanda, e aí? Eu ia dizer que não, que fazia parte da vida privada dele, que não era o uniforme da empresa. Não, mas o que ela falou que tem o código de conduta e lá fala que não O pode. código de conduta diz em relação ao ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, não pode ter uma conduta dizendo se ele pode ou não participar de jogo. Mas eu, por uma questão X da empresa, diz que ele não pode participar desse tipo Mas de aí atividade. viola o direito dele, da pessoa. da pessoa, da intimidade dele, É. da privacidade dele. Imagina, tem que Mas dar ele tava cabimento com isso. o uniforme da empresa. E ainda distribuiu o cartão, não quero saber. Não, mas aí vai ter que provar, porque não era uniforme da empresa. Mas tinha que era uniforme da empresa. Não era uma camiseta simples Gente, preta. você vê, né? Então você que mandou essa pergunta pra gente aqui, a questão ela é bem complexa. Particularmente assim, eu, Afonso, entendo que fora da empresa você pode fazer o que você quiser. Até porque a gente não sabe se esse grupo de apostas, ele é um grupo lícito, ou a gente não sabe se essa atividade aqui é lícita ou não. Porque hoje em dia tem grupo de apostas aí na Da internet. Mega Sena. Da Mega Sena, grupo, então depende do que a gente tá falando. Que tipo de aposta? A gente tá falando de jogo do bicho, a gente tá falando desses... que tá famoso aí, que todo mundo vai preso, Tigrinho. cadê o Lani vai preso, que não sei o que lá, Tigrinho, é do não. Tigrinho, não é? Do que a gente tá falando? Então, assim, precisa entender. Eu, particularmente, entendo que esse teu chefe aqui não deveria ter te demitido, né? Poderia, no máximo, aí ter te dado uma não advertência. teve nenhuma relação com o Sim. trabalho. Ah, nenhuma advertência, eu acho. Não, se acho que não tem nada a ver não, mesmo, né? não teve A gente nenhuma tá- mácula na imagem da empresa. Era uma coisa relacionada a ele, nada no ambiente de trabalho. Eu acho que não tem nada a ver também.
Então tá respondido aqui pra você, tá? VTube. Vamos falar da VTube. VTube e Eliezer descobrem golpe após vivência espiritual e denunciam ex-funcionária. O casal acusa uma ex-funcionária de desviar dinheiro de contas bancárias. Descoberta veio após sinal em experiência espiritual. Olha que beleza, os Essa é a espíritos... VTube? No vídeo? Nossa, não é a VTube. Não, gente. Ou é a funcionária? Essa é a funcionária. Ah, é a funcionária. Ah, tá. Eu não sei quem é essa. Ô, produção, quem é essa Porque eu vi que pessoa ela aí? emagreceu 15 quilos, por isso que eu falei. Ah, não! Produção! A VTube tinha virado uma Nossa! minhoca. Tava magrinha. VTube e Eliezer estão descobrem. Então parece que revelaram ter sido vítimas de um golpe financeiro aplicado por uma ex-funcionária de confiança. Segundo o casal, a descoberta aconteceu após uma experiência espiritual que despertou a intuição de algo que estava errado. Após a investigação, confirmaram o direito diretamente das contas bancárias por parte da colaboradora. A funcionária foi demitida e o caso à justiça. No âmbito jurídico, o episódio pode configurar crime de furto qualificado, apropriação indébita e quebra de confiança na relação de trabalho. A repercussão pública também evidencia a importância de controles financeiros rigorosos, mesmo em relações pautadas pela informalidade e proximidade pessoal. Uau, hein? Mas você vê, bem os grave. espíritos vêm Ó. pá. Mas vocês não têm essas coisas de sinal? Ai, Sim, eu tenho, viu? Eu tenho. Um insight, alguma coisa. Nossa, Não tá foi errado. legal isso. Tem isso. E o Loucura. empregado precisa tomar cuidado, porque ele não responde somente na esfera da justiça Sim, do trabalho com uma justa causa. Ele vai responder pelo crime que ele ocasionou. Lembra no Fantástico uma funcionária que desviava dinheiro aqui na justiça criminal? Nossa, eu não sei dessa história. Saiu no Fantástico, gente. Ela desviava, por exemplo, dinheiro. Vocês já tiveram isso com vocês? No... O quê? De um insight espiritual? Não, de alguém acontecer com vocês Já na isso? minha casa. Com a minha mãe. Quando a Já minha mãe aconteceu tinha. comigo no escritório. No escritório? Já aconteceu há muitos anos atrás, lá atrás, quando eu comecei. A gente acabou descobrindo um dinheiro, um cheque que estava guardado para cliente, foi depositado na conta X, fizemos uma microfilmagem, chegamos na conta de quem era. Eu falei, se tem um, tem mais, procure. E a gente acabou achando, era uma pessoa que era estagiária, que eu confiava, achava, sabe, super É sempre bacaninha, assim. dei toda a força ali, e aí fez e, enfim, acontece. Acontece muito, né? aconteceram clientes lá no Acontece. escritório, bem na época da pandemia, de desviar o dinheiro. Isso é grave e ela está respondendo criminalmente por isso também, não só na justiça do trabalho, com a justa causa, mas criminalmente ela está respondendo Sim, pelos sim, atos que dela. Loucura, hein? Vamos lá. Patrão agride funcionário. Meu Deus. Patrão agride funcionário com tapa por atraso em serviço. E o que caso beleza. gera revolta. O empresário é flagrado agredindo o trabalhador em Mato Grosso e pode responder criminalmente por lesão corporal e assédio moral. O empresário foi filmado agredindo com tapa um É o funcionário empresário que, lá? segundo ele... É esse empresário? Meu Olha, Deus. Tem vídeo? não, Tá, só a imagem. só a imagem. O vídeo que circulou nas redes sociais causou grande repercussão. A agressão pode gerar responsabilização criminal por lesão corporal e também ações cíveis por danos morais. Cíveis não, trabalhista aqui também, né? Sim. Além disso, o episódio levanta questões sobre assédio moral no ambiente, podendo gerar multas e medidas reparatórias na justiça do trabalho. O caso reforça a produção jurídica contra abusos do poder das relações laborais e a importância de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Nossa. Gente, que horror. Gravíssimo. Aqui eu acho que não tem nem muito o que a gente falar, né? Rescisão indireta, Cancelamento. Exatamente. processo criminal de lesão corporal, indenização e tudo que tem Que direito. tem direito. Exatamente. Mas, gente, Absurdo. mas é um absurdo ainda existir uma coisa dessa, Afonso. Mas deve Ô, existir. Fê, existe a escravidão, a gente tem aí, por exemplo, a gente até ia falar uma Vai matéria falar. aqui que eu tirei, falando sobre escravidão na Bahia, que foi encontrado pessoas lá sem comida, sem água. Gente, aí a gente fala mal da justiça do trabalho. A justiça do trabalho só existe e só tem esse tanto de processo Por quê? porque os empregadores desrespeitam o mínimo. Porque se não se respeitasse o mínimo, o que a gente vê aqui na justiça é processo para verbas rescisórias, processo para hora extra, processo do mínimo. A gente não tá falando de outras coisas gigantescas, não. A gente tá falando do mínimo. Se não se paga o mínimo, como é que a gente quer acabar com a justiça do trabalho? Não dá. Não tem Tudo condição. envolve as relações de trabalho, gente. Não dá para tirar a competência da justiça do trabalho em relação a isso. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: você tinha a matéria aqui de Escravidão. escravidão. Para quem não sabe, o Disque 100 do Ministério Público, se você sabe alguém que está escravo ou alguma coisa nessa situação análoga à escravidão, liga lá 100, que é o telefone do Ministério Público para denunciar. Isso é legal. efetivo, né? Sabe uma vez que aconteceu no escritório? Não muito tempo atrás, acho que eu já falei aqui no programa. Ligou uma senhora
Do nada, tocou o telefone, me ajuda, me ajuda. Eu, oi, passaram para mim o telefone. Oi, que eu posso ajudar a senhora? Eu trabalho em São Bernardo do Campo. O meu chefe confisca o meu telefone. Eu trabalho de dia na empresa dele e à noite na casa dele. Gente, Eu não posso ir embora para casa. E o que eu faço? E ele só me paga, acho que pagava assim, metade de um salário mínimo para ela. Serviço análogo a escravo. Com certeza. A pessoa trabalha na empresa, trabalha na casa e ganha metade de um salário mínimo. Eu falei, pelo amor de Deus, você sai daí correndo. Isso não pode acontecer, isso tá errado. Aí ela falou, nossa, minha filha, eu vim do norte, eu tô aqui sozinha. Eu não sei como ela pegou meu telefone, não sei se alguém falou, eu não sei o que se ela viu no programa, eu não sei. Ela me ligou e ela nunca mais apareceu, gente. Nossa. Você acredita nisso? Ele confiscava o Acontece. telefone dela, Afonso. Acontece muito Acontece. isso. A gente vê aí, teve um caso de uma doméstica, anos, babá, Não, lá no Morumbi, lá na minha casa, É verdade. lá, a babá, a gente É falou verdade, aqui. nós falamos aqui. É verdade isso. Loucura. E olha, isso acontece nas melhores famílias. Por exemplo, a próxima pauta que eu tenho é: Justiça bloqueia bens da cantora Joelma por dívida trabalhista. A cantora tem valores bloqueados após condenação por dívida empregatícia não quitada com ex-funcionário. A Justiça determinou o bloqueio dos bens dela para garantir o pagamento. A decisão foi tomada após o não cumprimento espontâneo da condenação. A decisão foi tomada após o não cumprimento. O bloqueio é uma medida aí que... Então assim, se a gente tem isso acontecendo com a Joelma, acontece com qualquer um. É porque eles acham que são atores, atrizes, cantores, não acontece Não com eles. acontece. E Opa. seu trabalho é rolo compressor, ela vai pra cima, ela não quer nem saber. A execução A é execução é realmente pesada, é pesada, ela vai pra cima. Então, tem que tomar cuidado, tem que pagar direitinho, fazer, consultar o advogado, como a gente sempre fala aqui no Sim. programa, porque a justiça do trabalho é rolo compressor, gente. Sim, não não é tá brincadeira. errado, não. Destrói, Não, é. tá certo, tá errado, faz parte. Bom, chegando no fim de mais um Pod Legal, esse Pod Legal... pena. Já! Esse Pod Legal já, infelizmente, Não. especial Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Queria deixar aqui a minha homenagem a você, trabalhador, a você, empresário aí, né, que consegue aí distribuir tantos trabalhos na sua empresa. Eu acho que é um dia tão especial para todos aqui, para você, empresário, que cumpre aí com tudo certinho, que paga os direitos do trabalhador. E é isso, desejar aí um feriado maravilhoso, que vocês descansem, porque de fato trabalham muito, merecem esse descanso. E agradecer essas duas queridas amigas, Fernanda Ramos, Alessandra Zimaro Gundi. Obrigado Nossa, aí. que difícil! É, mulher rica, é chique. Isso aqui é vários sobrenomes, Chique. meu. Obrigado, meninas. Afonso, agradeço mais eu uma que vez o agradeço convite, também. né? A Lê tá aqui com a Lê, faz tempo que nós não gravamos juntas com você, falando dessa pauta tão importante, falando da função social que é a justiça do trabalho, que eu acho que mais do que nunca, com Sem essas dúvida. decisões que andam acontecendo, reforçar a nossa pauta, a nossa luta, que é isso aí, é assim que a gente muda esse país Isso aqui. aí, isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço também a Fernanda, Afonso, é muito bom estar aqui. Vamos brindar aos trabalhadores? Vamos. Viva! Vai, viva pra vocês, galera! Nossa, Bom dia no nossa. trabalho!